Chega agora aos cinemas o filme Sobreviventes. A partir de um mote muito simples, a história de um naufrágio, o filme discute diversas questões que implicam diretamente no modo de estrutura da nossa sociedade. Colonialismo, escravatura, democracia, empatia são alguns dos assuntos que o filme traz. O filme propõe um estudo do nosso presente através da reflexão do nosso passado, provocando de forma certeira a nossa capacidade como seres humanos de estruturação de uma sociedade efetivamente coletiva. A gente aproveitou para conversar sobre esses e outros assuntos junto com a equipe do filme, então confere aí. Sobreviventes é um longa-metragem de ficção, é uma história de aventura, de um encontro, a história de uns náufragos, de um navio negreiro que dão numa praia deserta, né? O filme já começa com eles nessa praia, eles já são náufragos desse navio negreiro, é, brancos, nos meados do século XIX. E depois, então, é a luta pela sobrevivência nessa praia e do encontro que existe entre eles e negros que também estavam nesse navio negreiro. Sobreviventes, né? Sobreviventes do quê? É de um naufrágio, mas eu acho que a particularidade do filme e a beleza do filme também está aí, né? Cada um, a gente parte de um macro, que é um naufrágio, mas cada um está sobrevivendo vem com uma certa bagagem, né? Cada um tem uma sua própria história de sobrevivência. Talvez começar por dizer que você tem razão quando diz que eles sobreviveram a desafios diferentes, não é? Porque os africanos sobrevivem ao naufrágio, mas sobrevivem sobretudo a um processo de sequestro, não é? E para mim o que me interessou mais quando o Zé me pediu para contribuir para a escrita do roteiro foi trazer a voz desses africanos, trazer a perspectiva desses africanos, não é? Mostrar que os africanos nunca foram sujeitos passivos da sua história, foram sujeitos ativos dessa mesma história. Durante anos o filme se chamou Náufragos. E Exatamente. lá, pelas tantas, já na montagem, já num processo assim avançado da montagem, o Zé falou, não, mas náufragos, não. E veio esse nome dos sobreviventes, porque realmente eles são náufragos, mas mais do que náufragos, eles são sobreviventes, disso tudo. E a história é a história desses sobreviventes e e da sobrevivência, né? O filme ele tem um caráter muito interessante de ver. Primeiro que ele parte de uma história muito simples em princípio, né? Um storyline, um guia muito simples, como você falou e a Carol explicou, e que isso abre porta para o espectador. Assim, eu acompanhei as exibições no Indie Lisboa, acompanhei as exibições aqui na Mostra de Cinema de São Paulo e trata desses temas todos que você trouxe, como a escravatura, a colonização, e todos os outros temas mais existenciais que a partir dessa troca de protagonistas que a história vai propondo, assim, de uma forma muito simples e direta, assim, sem grandes elucubrações, sem palestrinhas, né, assim, sem numa provocação com o espectador para que ele saia dali assim, e agora? Com mais perguntas do que respostas. Isso é muito característico da obra do Baraona, assim. Eu pude trabalhar com ele no Estive em Lisboa, lembrei de você, que também termina em aberto, né, no Alma Clandestina, quando ele retrata essa personagem também apagada, da nossa história recente brasileira, como foi Eunice Paiva, que foi a Dora, que é uma militante que foi assassinada pela ditadura. Então, assim, tem esse olhar de, ao mesmo tempo, não abrir mão dessa conexão com o espectador, mas também propor alguma inquietação, propor reflexões, assim. Essa bagagem que você fala, no caso eu posso falar muito mais sobre o personagem Angelim, que a bagagem vai sendo tirada a fórceps ao longo da história, são aquelas amarras que a gente cria ou lugares onde a gente se esconde, né? O personagem, ele esconde todo o medo, toda a covardia, toda a pulsão de vida, também não só as coisas ruins, mas as coisas boas, atrás de uma batina. E assim, eu acho que cada personagem ele é um arquetípico, um arquetipo de totens sociais, né? De personas da sociedade, né? O que serve, o que manda, o que pode eventualmente ajudar na regra do jogo
a mudar as leis, né? Quando Assim, vocês fizeram esse filme, enfim, o Baraona estava vivo, agora, infelizmente, né, ele faleceu no fim do ano passado. Como que é para vocês, então, chegar às telas com esse filme agora, que é um outro momento tanto pessoal para vocês, né, quanto, enfim, cultural, no que diz respeito à própria produção do filme, né? O Zé começou a escrever a primeira versão assim do filme em 2012. Então é um projeto que vem de muito atrás. O Água-Luz, ele trabalhou com Água-Luz entre 2016 e 2018. Então, enfim, os projetos de longa levam muito tempo e nesse levou realmente muito tempo. Foi um projeto que foi financiado o desenvolvimento pelo Brasil, no Brasil. Depois, quem conseguiu o primeiro financiamento foi Portugal, e por isso o filme se tornou majoritário português. Ele ganhou o edital para a produção em 2020, plena pandemia. E quando a pandemia foi passando, em 2022, 2021, a gente conversando com o produtor português, ainda com muito pouco dinheiro, na verdade, só com o primeiro financiamento português, o financiamento no Brasil estava parado, e o Zé tinha essa urgência de filmar e falar, não, vamos filmar, eu quero fazer, a gente faz com o dinheiro que tem, eu vou adaptar o que for, e o roteiro sofreu alterações e consequências por causa disso, cortes de personagem e tudo, porque ele tinha essa urgência de querer filmar. E hoje em dia eu penso que foi a melhor coisa que aconteceu, né? Foi muito importante e eu fico muito grata a isso ter sido possível e ele ter conseguido concluir do início ao fim. Esse filme não está acompanhando o lançamento no Brasil e por isso eu estou tentando que isso seja também uma homenagem a ele, esse lançamento todo, porque eu sei da importância do filme para ele. O Zé lutava muito pelos projetos dele e desse, e principalmente ter essa carga, né, de uma homenagem a ele. o Zé, eu falei isso ontem com a Carol, ele deixou um ariano de reserva, porque eu sou de 28 de março, o Zé era de 29 de março, e quando eu fiz o teste para o Steven Lisboa, que foi nossa primeira parceria, é, rolou uma afinidade muito grande, assim, e eu encontrei nele um parceiro é, que dava muito espaço. O Zé tinha muita segurança do que ele queria contar. A gente tinha brigas homéricas sobre ideias, nunca era no lugar de discutir sobre o outro, mas é sobre a visão daquilo que a gente está contando. O Zé tinha uma preocupação com o todo, que também é muito parecido com a minha formação. Onde eu estive, eu pensei o todo, né? O discurso da cena. Os Sobreviventes tem um pouco a ver com. Foi um filme muito vivo, Lili, porque isso é que é genial nesse trabalho, assim. Foi um roteiro que foi para o set, pensado pelo Agualusa, pensado pelo Zé, mas que ele foi tendo que se transformar à medida que entraram todos os elementos, principal elemento, um cenário que, né, assim, que exigia da gente uma presença, uma atenção e uma leitura do poder da natureza sobre nós. Eu acho que o filme também fala disso. Assumir a nossa pequenez diante de uma maré que sobe e não dá para fazer o plano, assumir nossa pequenez diante de um sol, né, a pino e ter que mudar determinadas coisas, assumir a nossa pequenez diante da visão do outro, do diferente, né, um elenco coadjuvante, uma figuração de cabo-verdianos, angolanos, né, e que trazem uma perspectiva e uma referência de coisas que a gente na branquitude não percebe. E foi muito bom vê-lo tão feliz na estreia do Indy Lisboa, com uma sala lotada, e ver a reação do público ali. Porque eu acho que, diferente da gente aqui, que talvez a gente pressuponha que a gente já viu essa história muitas vezes, retratada nos livros, no cinema, assumir um lugar, talvez, de protagonista e agente desse processo colonizador e da processo de escravatura, ainda não é tão popular ou tão senso comum na cultura portuguesa. Então, inaugurar essa discussão nessa perspectiva lá, sendo um filme de aventura, sendo um filme, né, que atinge o público sem grandes. é, assim, não é um filme que se propõe. É isso, o Zé falava que era um Robson Crusoe dele, sabe assim. E depois ver esse lançamento aqui no Brasil acontecer na mostra, e agora toda essa estrutura que a gente está criando para que o público tenha acesso a essa obra tem sido inevitável, assim. Estamos à flor da pele, porque
É um fechamento de um ciclo e de uma forma muito bonita, assim. Tenho muita curiosidade agora, né, depois do filme estar pronto, em ver como as pessoas vão reagir, e não há dúvida de que o Zé está neste filme em todos os aspectos, não é? E convidar todo mundo aqui do Cine Ninja, canal que eu adoro, sempre acompanho, para assistir Sobreviventes. É um filme dirigido por José Barahona, com o roteiro dele e do José Agualusa, com um elenco muito variado, que traz perspectivas diversas sobre um tema bastante conhecido e vivenciado por nós na pele, enquanto sociedade brasileira, que é a questão da colonização e da escravatura. Mas, para além desses temas, o filme aborda questões universais, como sobreviver às dinâmicas em que a gente lida cotidianamente. No caso desse filme que traz náufragos, como é que eles lidam com as adversidades, com um contexto de sobrevivência, e como criar uma dinâmica coletiva para que todos possam sair dali, pelo menos vivos, né? Às vezes é um prazer contar com o olhar de vocês.